Okay, so we are live now. You can start. First of all, we want to say thank you to being here with us and explain this topic that is so important. Bom dia. It is my pleasure to be here with all of you today, and I so appreciate the invitation to speak to this audience. Ela desejou bom dia e diz que está muito feliz em estar aqui e agradece por estar aqui presente falando sobre. I am a forensic nurse examiner and a professor who teaches forensic nursing in New Jersey in the United States. Ela é uma enfermeira forense, ela faz toda essa parte de exame também, e ela também é professora em New Jersey. And today I'm going to be talking about forensic nursing and the assessment of patients who report they were strangled. Just a minute, Rafael is here with us now. Ela disse que... Repeat, please. Repeat, please. It seems Rafael has logged on. I don't know if his microphone is working. Okay. Ela não sabe se o microfone de Rafael está funcionando. Rafael, consegue ouvir a gente? Rafael, can you hear me? Consegue ouvi-la? Percebo que ele está na parte de apenas ouvir. He has just listened, I think. His microphone is not working now. Okay, so if he's listening and you're translating for me, I think it will work well, and he can type any clarifications that might need to come through if he can do that. Ok. Ela disse que, como eu estou aqui para traduzir e ele está ouvindo, nós podemos realizar isso juntos e ela pode dar continuidade. So I'm going to proceed. Okay, go forward. Discuss strangulation as a type of interpersonal violence. What we talk about is it being one form of physical abuse that is used by the offender to silence the victim. Bom, ela vai falar sobre estrangulamento e quando fala sobre isso, é vista como uma forma de abuso físico em que é usado como uma forma de silenciar a vítima. The act of strangulation demonstrates the power that the abuser has over the victim. E esse ato, ele demonstra o poder que tem desse abuso da vítima. Up to 10% of violent deaths in the United States are directly related to strangulation. Dados demonstram que 10% de mortes decorrentes de violência nos Estados Unidos são direcionados ao estrangulamento. One of the most challenging aspects for a forensic nurse is to understand and to educate others that strangulation may not kill immediately. There are many after effects of strangulation that can occur days or weeks later. É um desafio para as enfermeiras forenses a relação do estrangulamento, porque o estrangulamento ele não pode matar imediatamente. Pode demorar um pouquinho e isso pode trazer um certo prejuízo, vamos dizer assim. The act of strangulation sends a message to the victim that the offender holds power to take the victim's life with little effort in a very short time, and in a manner that often doesn't leave much evidence. O ato de estrangulamento, ele manda uma mensagem para a vítima, em que mostra que tem o poder de tirar a vida da vítima em um certo período de tempo
em que deixa uma certa evidência, um certo vestígio, uma certa sequela. In the United States, strangulation is one of the most lethal forms of domestic abuse. It is the one that kills very often. É identificado que essa é uma forma letal de abuso doméstico. There is published research that indicates when a victim has been strangled but not killed in a domestic violence situation, they are 7 times more likely to die in that relationship. Tem estudos que demonstram que 1 a cada 7 vítimas que não morrem decorrente desse abuso, pode ser que depois venha a ser fatal de alguma outra maneira, de algum outro modo, algum modo de violência ou por esse mesmo modo, que pode ocorrer novamente e matá-la. In more than 40 US states, the act of strangulation, putting a hands around someone else's neck, is defined as a serious criminal act. Pelo menos 40 estados nos Estados Unidos identificam que o estrangulamento ele é um crime de pequeno potencial ofensivo. Não. It is important for the forensic nurse to recognize that the victim may have no visible injuries whatsoever, but because the trauma causes brain damage due to a lack of oxygen, the victim may have serious internal injuries that can cause them to die days or weeks later. Hi. Hi, Raphael, can you hear me? Yes. And Okay, you hear me too? I hear you very well, so let's continue. Yes. I just spoke to this slide about how the forensic nurse needs to understand that when strangulation has been attempted, there may not be visible injuries, but the victim can have underlying brain damage that causes further illness or death days or weeks later. A Aileen falou que o estrangulamento, né, tem consequências que podem não ser vistas, né, inicialmente, mas marcas, né, que não podem ser vistas, porém consequências que podem causar até a morte, né. Desculpa, gente, eu tô só me localizando, me situando aqui, porque deu todo esse problema com a câmera, aí eu tô só me localizando aqui no tempo e espaço, me desculpem, é um probleminha aqui, mas agora tá tudo certo. Please, Aileen. In the Go United ahead. States, we have a unique problem in that most people use the word choking when they talk about someone putting their hands around their neck. But in fact, choking and strangulation are 2 different mechanisms of problem for victims. Ela falou que nos Estados Unidos as pessoas usam palavras que têm definição diferente como sinônimos. Um segundo. Choking e asfixia. E estrangulamento é um outro termo, né? Então, asfixia e estrangulamento. It is very important for the forensic nurse to be able to interpret what the victim's describing and document the appropriate medical terminology for legal reasons.
É importante, né, a documentação, algo importante para o especialista em enfermeiro forense. Então, utilizar os termos que são reconhecidos legalmente, né, são termos médicos, né, como asfixia, asfixiado, estrangulamento, estrangulamento, devem constar nesse documento, né, para ter como um diferencial e uma validade jurídica, né. What I am discussing today is strangulation, meaning that the blood vessels in the neck are occluded because of pressure. The occlusion of the airway may or may not occur when pressure is applied on the outside. Death usually happens because the brain lacks oxygen. Hoje ela vai falar sobre um panorama relacionado à temática estrangulamento, né? Ignição. São as oclusões das veias no pescoço devido a uma pressão externa. Continuando, é a oclusão da passagem de ar, que pode não ocorrer e normalmente não tem um mecanismo de morte, não tem uma consequência de morte. This diagram represents the location of the blood vessels in the neck. The veins, jugular veins, lie most external, and then internal to the jugular veins are the carotid arteries. Nessa imagem ela está mostrando algumas partes importantes para falar da temática relacionada à anatomia, né? Então tem a artéria carótida, a veia jugular, a cartilagem, né? Próximo à tireoide e as cartilagens, que são esses anéis, né? Da cartilagem, né? It's important to recognize that when pressure is applied to the neck, most often the trachea does not get crushed. So air can still come from the outside into the lungs. It is the circulation that gets limited or cut off. É importante, quando fala de asfixia, pensar o seguinte: o ar ele vai estar a respiração, a oxigenação vai estar acontecendo, a troca do oxigênio de fora para dentro ou de dentro para fora. Porém, vai ter uma redução da passagem de ar, né? Então, é isso que vai limitar ou vai reduzir, né, a oxigenação. Asphyxia is the lack of oxygen supply to the tissues. Generally, in general terms. A definição de asfixia seria a destruição causada em alguns tecidos. Sorry, Aileen, could you repeat this last part, please? Sorry. When we use the word asphyxia, medically speaking, we're talking about a lack of oxygen being transported to the tissues through the circulatory system. Ok. Quando a equipe médica fala de asfixia, ela também está pensando, então, que o oxigênio não está circulando e não está chegando nos tecidos do corpo. Ok. The brain is the organ in the body that is the most severely affected by oxygen being deprived. E o cérebro é um dos órgãos que mais sofre o impacto devido a essa falta de oxigenação no cérebro, né?
decreased blood oxygen levels can cause rapid loss of consciousness. A redução da concentração de oxigênio no sangue, ela pode rapidamente levar a pessoa a ficar inconsciente. But the loss of consciousness can be quickly reversed if the oxygen deprivation is only very brief. Mas essa consciência ela pode ser recuperada rapidamente. Sorry, if you what? The loss of unconsciousness Yeah. can be rapidly reversed if oxygen is restored quickly. Ah, ok, sorry. E a consciência, então, né, da vítima ou dessa pessoa, ela pode voltar rapidamente conforme ela vai recebendo oxigênio. Death from strangulation occurs in one of three ways. The brain can be deprived of oxygen over a period of time, and that time can be as short as 2 minutes. A morte, devido a esse problema, né, ela pode acontecer de 3 formas. The first one, sorry, Eileen, it is the first one. Could you repeat, right, please? The second one is if deoxygenated blood that is circulating in the brain is stopped from draining out of the head. Ela já está falando a segunda, né? A segunda seria a desoxigenação, né? Não sei, uma adaptação para traduzir. Do sangue muito potente que vai acontecer no cérebro, né? Então, isso é algo que pode ser uma das causas da morte, né? Sorry, Aileen, to repeat the first one, okay? Okay, I can kind of summarize. So, either there is not enough oxygen in the blood flowing to the brain, or when oxygen is used by the brain cells and the deoxygenated blood tries to flow out, it can be blocked. Ok. Então, ela falou um resumo, né? Então, a morte pode acontecer quando o oxigênio ele não vai ser conduzido ou estar na circulação, né, e oxigenar os tecidos, principalmente o cérebro e os órgãos vitais, ou pela oclusão da passagem de ar, né, nessa categoria asfixia. Imagine that the arteries and veins are tubes. The arteries are the tubes that carry the blood to the brain to give it oxygen. The veins are the tubes that drain the blood out of the head once the oxygen has been used. Ela falou para imaginar que aqui no pescoço, né, nós temos tubos, né? E esses tubos eles levam o sangue pro cérebro e pro corpo, né? Ou para ser oxigenado. And if the tubes are squeezed, that's what stops the blood from flowing either to the brain or being able to drain out of the brain. E se esses tubos forem apertados, sorry, we can if try. the tubes are obstructed, no, we can try more shorter sentences. Yes, sentence. Okay. It will be easy for me. Okay. The third way that someone can die from strangulation is if the airway, the trachea, is blocked so that oxygen cannot come into the lungs and get into the bloodstream. A terceira forma de morrer, de uma pessoa evoluir a óbito ou morrer
devido à asfixia, seria a não entrada de oxigênio nos pulmões, não tendo oxigenação. It takes very little pressure on the neck to obstruct the blood vessels, and I'll give some examples. Ela vai falar sobre alguns exemplos de algumas situações em que o pescoço, a garganta, né, e nessa região a veia jugular vai ser pressionada e ela vai descrever o resultado as consequências, né? If only the jugular veins are blocked, then the face will turn blue, little tiny hemorrhages will appear around the eyes and the cheeks. Se essas veias forem apenas bloqueadas, pode acontecer a coloração azulada na pele, que seria a asfixia, a cianose. When the carotid arteries are occluded, then there is no oxygenated blood getting up into the skull and to the brain. Sorry, I don't understand, Aileen. The arteries carry the blood from the heart, oxygenated blood from the heart into the skull to the brain. Ok. Uma consequência seria, né, que não vai chegar nessa circulação o oxigênio que está no sangue até o coração, e assim não vai ser bombeado esse oxigênio para o cérebro. This picture may help a little bit. You can see that the veins, the jugular veins, the blue vessels are the most outside. So they would get pressure first when someone squeezes. Ela vai mostrar uma ilustração que vai ajudar ela a explicar melhor o que acontece, né, nas situações que há uma pressão, né, nessas veias e nessa região. So you could cut off the blood draining from the head first while the heart is still pumping, so that the pressure inside the skull becomes tremendous, because the heart is pumping the blood into the head, and yet you've blocked the way for it to drain out. Se a gente pensar que vai ser bloqueado a oxigenação no sangue, isso vai gerar porém o coração vai continuar batendo, certo? E isso vai gerar uma pressão muito grande dentro do corpo. It takes a few seconds longer for unconsciousness to happen if only the veins are compressed. Uma pessoa pode ficar inconsciente se for apertado as veias. How many time? Sorry, Aileen? If just the veins are compressed, about Yes. 15 seconds. 15. Right. You will be unconscious. Right, in about 15 seconds, if the veins, Okay. if only the veins are compressed. Ok. Então, quando apenas a veia são comprimidas, em 15 minutos, uma vítima, né, uma pessoa, ela fica em 15 minutos, né, ela pode ficar inconsciente, só pressionando as veias. If there's just slightly more pressure, so that both the veins and the arteries, the carotid arteries, are compressed, then unconsciousness is quick as 10 seconds. Se além dessa pressão também eu tiver nesse momento, né, de pressão sobre as veias, além disso também tiver um aumento dessa pressão que vai englobar os tecidos, as cartilagens,
a pessoa pode ficar inconsciente em 10 minutos. Let me give you some examples. Ela vai dar alguns exemplos. To pull the trigger of a handgun takes 6 pounds per square inch of pressure. Okay. Aileen, this is a PSI. It is a Yes. Pounds per square inch. PSI. Pounds for square inch. Okay. Right. This is okay. Not so usual in Brazil. So, but okay. Okay, 6 pounds of pressure to pull the trigger of a gun. Ok. Bom, então, ela está dando exemplos de pressão, né? É uma medida que a gente não costuma usar. A pressão se chama 6 pounds, e é uma 2 quilos. 2 quilos for each Mais ou menos. PSI. Okay. To open a soda can, to pop the top on a soda can, takes 20 pounds per square inch, which is about 8 psi. 8 kilograms. Ok. A gente, então, para abrir uma lata de refrigerante, usa... não vamos converter, vamos usar essa medida mesmo. Essa pressão de 20 psi. To hold a raw egg in your one hand and squeeze it until you crack the shell with one hand takes almost 50 pounds of pressure, which is about 20 kilograms. Um adulto, um homem adulto, né? Ele vai ter, em média, quando a força na mão dele, em uma situação que ele está cumprimentando, né, alguém, né, shake hands, chacoalhando as mãos, a pressão que ele pode fazer é de 6 a 8 psi, que é a unidade de medida, né? Comparing that, when you compress the vein in order to close takes only 4.4 pounds per square inch, which is 1 kilogram of pressure. Ela está fazendo, então, uma conversão, né? E para comparar, né? Veja, é bem menor. Ela estimou um quilograma, né? Para esses 4.4 PSS na veia jugular. And it would take only 5 kilograms of pressure to cut off the blood flow in the veins and the arteries. E 5 PSI, não, 5 PSI de pressão nas, I just see the name, is The veins and the arteries, both, takes only about 5 kilos of pressure. 5 kilos of the pressure in the veins. The force applied to the outside of the veins and the arteries both. You could cut them, you could stop blood flow in both with only 5 pounds of pressure. Ok. Ela falou que para as duas situações, né, de pressão sobre essa região, é apenas de 5 pounds, né, que seria esse PSI, a sua unidade de medida. The simple thing to understand is that external signs of strangulation, visible injuries, are absent in more than half of all the patients that we... Algumas coisas simples que nós devemos saber é que sinais externos de estrangulamento são mais da metade, né, aparecem em mais da metade dos pacientes ou vítimas que são examinadas em situações de violência, né,
e que vai ter o cuidado médico, né, provido. It takes so little pressure to stop the blood flow that it doesn't necessarily leave any bruising or marks. Precisa de pouca pressão no sangue para pressionando, né, essas veias ou artérias, bloqueando o sangue para acontecer as marcas avermelhadas no estrangulamento. Okay, I'm going to talk about the signs and symptoms that the forensic nurse may identify or ask questions about. Ela vai falar agora sobre os sinais e sintomas que um enfermeiro forense deve observar como especialista. When talking to the victim, it's important to remember that signs are visible to the examiner. Quando a gente fala com a vítima, é importante a gente ter noção que os sinais, eles são visíveis. And symptoms are what the victim reports to us as experiencing. E sintomas são o que a vítima vai nos reportar, nos falar sobre, né? A gente não mensura, é o que a vítima relata. For example, I can see a bruise or a scratch on someone's neck. Por exemplo, you could or couldn't? You can. You As can. a nurse examining a patient, you can see that. If they have a bruise or a scratch, your eyes can see it. Okay. That is a sign. Yes. She had an example. Ela deu exemplo, desculpa. Uma vermelhidão, né, decorrente dessa pressão feita, ela é um sinal, porque pode ser vista, né? Um eczema, enfim, as diversas sinais que nós podemos ver. A symptom would be the victim stating that their throat hurt. We can't see it, but they tell us that. Os sintomas, né, quando a gente pensa quando que foi apertada a garganta da pessoa, pode ser que a gente não veja, mas a pessoa pode nos relatar ou nos descrever o que ela está sentindo ou o que pode estar modificado nos tecidos, né? Ela vai expressar o que ela está sentindo, então é um sintoma. Some of the factors that the nurse needs to consider when observing signs and symptoms include the following. Então, os sinais, agora ela vai, na sequência, ela vai falar os sinais que os enfermeiros forenses devem observar em vítimas de estrangulamento. The method of strangulation, was it hands or a rope or a scarf around the neck? Two different methods. Os métodos que a pessoa que vai ser utilizado para fazer a asfixia, né? É a mão ou vai usar uma corda, um cinto ou um objeto qualquer. Então são os métodos. How much force was used and how long, what is the duration of the force being applied? Quanto tempo essa força foi, a pessoa ficou estrangulando, né, a vítima durante a situação de violência. Other factors that the healthcare provider needs to consider. Outro fato importante que os profissionais da saúde devem considerar, vai falar agora. If the patient has any underlying medical problems. Se o paciente tiver problemas médicos. If the patient is taking medications that might affect their breathing or their blood circulation. E aí, então, podem ser medicamentos que vão afetar ou tem como efeito colateral
problemas de circulação e na respiração. Então, perguntar sobre as medicações e pensando nessas reações adversas, deve ser observado isso. It's also important to ask if the patient had previous injuries to their neck or if they've had other neurological injuries. É importante perguntar se ela teve anteriormente algum tipo de problema no pescoço ou problemas neurológicos, enfim, porque podem estar relacionados, né? Some of the things the patient may tell us about are neck pain, headache, difficulty swallowing. Bom, sinais que o paciente pode, sintomas, desculpa, que os pacientes podem relatar. Então, dor no pescoço, dor de cabeça, agora, só um segundo. It's very important that we listen carefully to the patient and we document these symptoms even though we can't see them. É importante quando a gente, quando nós não vemos os sinais, né, mas quando a vítima relata várias situações, é importante que a gente documente isso tudo. We want to look carefully for discoloration on the neck or upper chest. We want to look carefully for bleeding symptoms around the eyes or in the eyes. A gente deve observar, então, a descoloração de algumas regiões e alguma outra coloração na região periorbital, né, que é a região dos olhos, ou na esclera. We may also notice the patient coughing or clearing their throat. Bom, a gente sabe que é normal que um paciente faça tussa, né? Então, devido a incômodos na garganta, né? Devido à pressão. Enfim. These are some additional symptoms that we may see in some patients, but it's relatively rare. São sinais adicionais de sintomas que nós vemos nos pacientes, né? E não é raro observar isso, devido ao estrangulamento. Por aquela moça com aquelas fotos. Please go ahead. These photographs give some examples of the range of findings we can see in the eyes. Esses sinais, né, nós podemos observar devido ao que ela já falou, né, que não teve circulação, então teve essa pressão ocular e extravasamento de sangue, né, na esclera. It can be very dramatic or it can be very subtle. Pode ser bastante uma área grande ou pode ser mais sutil essa coloração. It is also important to know that because we see findings around the eyes or in the sclera, that it does not necessarily mean the person was strangled. These findings can be caused by other things. É importante a gente se observarmos, né, já em um paciente sinais como as fotos que ela mostrou, né, como o extravasamento de sangue na esclera, que a gente já não leve isso já considerando que foi um estrangulamento, porque pode ter sido uma outra coisa, uma outra situação que causou isso, né?
For example, severe coughing, strong sneezing, excessive vomiting could cause some increased pressure in the head that would cause rupture of vessels in the eyes. Então, outras situações, né, que ela vai descrever que pode ser, que podem fazer efeitos parecidos, seria o esforço que nós fazemos para vomitar, ou mesmo para tossir, essas situações. The forensic nurse should document what the victim describes of what happened, and then should document what the nurse sees during the exam. O enfermeiro forense, ele deve documentar, né, documentar o que a vítima refere e também o que ele observa. And it's also very helpful if the forensic nurse can take photographs of what is seen during the exam, even if it's only minor. É muito um mecanismo uma ferramenta que ajuda muito o enfermeiro forense seria a fazer a fotografia. E aí depende da legislação, a questão de fotografar menores, né? Aí tem que ver a legislação e a faixa etária, né? Vai ser diferente, talvez, entre New Jersey e Brasil. In New Jersey, if the patient had how old the patients we couldn't take a picture. I'm not sure what your question. How long? So if when we use the photograph, Yes. we can have if there are some ages. Injuries? No. Oh, age. Yes. No, we get permission from the patient, and if they are a child, we get permission from the caregiver to allow us to take photographs up to 5 or 6 days after an incident. Ok. Ela não falou qual é a idade em New Jersey, mas assim, ela falou assim, né, se a gente tiver autorização por escrito da pessoa, né, do adulto, ela pode fazer essa fotografia, mas tem que ter assinado esse documento, e de uma criança, aí ela não especificou, né, em New Jersey, tem que ser solicitado uma autorização de quem cuida do menor. When I teach nurses to do these types of exams, there are very specific methods used to photograph the eyes to capture all injuries. Quando ela ensina os enfermeiros a tirarem esse tipo de foto, que é importante, tem uma técnica e alguns detalhes que são importantes que ela explica. In addition, forensic nurses use specialized lighting equipment to help us visualize injuries. É comum para os enfermeiros forenses, né? Na fotodocumentação, a iluminação. Here's an example of the importance of documenting the photo with a photograph, because this tells us many things. Essa é uma foto que realmente é importante e que fala muitas coisas, e é considerada, né, podemos considerar que ela realmente deveria ser fotografada. Ela nos fala muita coisa. The direction of the scratches can help us understand if the offender scratched the victim or the victim scratched themselves trying to get the hands off their neck. O sentido o qual essas arranhaduras foram feitas, né, podem nos dizer se em qual sentido ocorreu a situação, né, pelo um agressor, ou mesmo se a pessoa mesmo acabou se fazendo isso contra ela mesma, né? A gente consegue ver o sentido.
Injuries on the back of the neck are likely caused by the offender's hands being pulled away or digging in while they are wrapped around the victim's throat. Aí é uma foto que ela está mostrando, então, da forma que ela segurou, né, que o estrangulador segurou. Então, os 4 dedos de cada mão ficou atrás do pescoço, né, e o hálux, né, o dedão, ficou apertando as veias, por exemplo, na parte da frente. Here is an example of some very tiny hemorrhages on the sclera of the eye and on the skin below the eye. São exemplos, né, de poucas bolas de pequenos sinais de sangue, né, devido ao estrangulamento. If the forensic nurse does not look very closely, she or he might miss these signs. Se o enfermeiro forense não prestar atenção, ele pode não acabar perdendo essa pista, né, esse vestígio. Então, porque ela falou, é muito sutil, né? This is an example of someone who was strangled while they were wearing jewelry, which caused some of the trauma to their neck. Esse é um exemplo que mostra bem as injúrias, enfim, que foram decorrentes da situação traumática do paciente. Ela está ilustrando por conta da parte da fotodocumentação. It's important if they are wearing jewelry to leave it on and take some pictures to show what might have caused some of the injury. É importante tirar a foto de algumas áreas que vão nos mostrar, vão nos dar mais clareza a todo o relato. Another location that we sometimes neglect to look at is underneath the chin. Outro lugar que é observado, e no caso aqui fotografado, são marcas abaixo do queixo, nessa região, né, nessa área abaixo do queixo. The act of strangulation often involves a much larger person strangling a smaller person and lifting them upward, causing pressure underneath the jaw. Então, assim, o ato de estrangulamento, ela geralmente ocorre contra uma pessoa menor, né? E o estrangulador seria uma pessoa maior. Ela está querendo dizer uma pessoa mais fraca e uma pessoa mais forte. E por ser mais forte, ou talvez até mais alta, ela faz aquela pressão que ela, inclusive, demonstrou na câmera, né? Essa pressão que uma outra pressão também durante o estrangulamento que vai para cima, né? Fazendo aquelas marcas que ela mostrou. It's also important to look behind the ears because often the victim is struck on the side of their head, or because of pressure to the muscles in the neck, there can be bleeding that is noted behind the ear in that piece of muscle. Okay, sorry, Aileen. In this situation, it is because was pressure in the muscles. Could be of the face. For the muscles in the back of the neck. Okay. Being torn. Ok. Sorry. Então, essas marcas, né, atrás da orelha, ela pode ocorrer devido à pressão da musculatura do pescoço, mas da região de trás, né, posterior. Another place that the forensic nurse needs to evaluate carefully is inside the mouth. Outra região que o enfermeiro forense deve observar é dentro da boca.
When a person is being strangled, they may bite their own tongue, they may bite the inside of their cheek. Quando uma pessoa é estrangulada, ela vai ter sinais de pequenos, como se fossem petequias, mas algo como um extravasamento de sangue por algum capilar, tanto na língua como no palato, em regiões que nós conseguiríamos observar dentro da boca, né? Dentro, nas regiões do lado, né? Interna da boca. This side-by-side comparison shows the use of filtering and different lighting makes the injuries more easy to visualize. Essas duas fotos, elas estão usando para comparar. Uma foi utilizada uma iluminação normal e a segunda foi utilizada uma iluminação especial. E aí a gente consegue ver mais injúrias. These are some specific tips about taking pictures. I already talked about use of wearing jewelry and leaving it on. I also talked about using some special lighting. Ela vai falar sobre alguns tipos de fotografia um pouco mais específicas e também sobre essa iluminação diferenciada. In New Jersey, we have adopted a recommendation for any patient who reports strangulation to have specific radiographic studies, an MRI of their neck, to see if there is trauma that we can't visualize externally. Tem alguns exames que no protocolo de New Jersey são incluídos, como não é o raio-x, a tomografia da região do pescoço é incluída, então, no tratamento, no cuidado. One of the facts that I want to strongly emphasize is that when someone says they were strangled, we need to consider it a serious medical emergency. Tem alguns pontos chaves, né, que são o porquê ela vai dar essa importância para o estrangulamento, né? If we ignore the patient because we don't see any signs, they may die days or weeks later from damage to their brain. Se nós não virmos sinais, nós não observarmos sinais durante a nossa consulta de enfermagem, por exemplo, esses pacientes, eles podem, e não identificarmos o estrangulamento, né? Esses pacientes podem morrer, né, dias depois. In New Jersey, we have developed tools that all police officers have, specific screening questions, and a better knowledge of how dangerous strangulation is when they hear a victim talk about it. Então, em New Jersey, os policiais, eles têm uma orientação e eles fazem perguntas e observam coisas bem específicas para ir mais no sentido de identificar alguma situação, né? Então, eles têm uma orientação para fazer algumas perguntas bem que ajudariam, né, no processo de identificação do estrangulamento. We have also trained our paramedics to be aware of the danger of strangulation. Também são treinados os paramédicos, que é comum fora do país, né, dessa mesma forma que os policiais. The forensic nurses have educated emergency department doctors and nurses to be more aware of signs and symptoms and the lethality of strangulation. Nas emergências, né, nos departamentos que administram a emergência de um hospital, qualquer serviço, os médicos e enfermeiros são
educados sobre esses sinais importantes relacionados esses sinais importantes para identificar ou ajudar na identificação de estrangulamento. And we've created standardized medical documentation forms so that our language is standardized and our assessment process and sequence are standardized. Então, eles desenvolveram um documento, né, que é padronizado, que vai ser são questões que vão ser ticadas ou checadas, né, algo bem objetivo. In our first year of operation, in performing these exams, we thought we might see about 30 patients. No primeiro ano que eles começaram a fazer esse tipo de intervenção, eles tiveram contato com 30 pacientes. In fact, in our first year of operation, we provided care to 58 patients, so almost twice what we anticipated. Sorry, in the second year? No, and that was, we thought we would see 30 in the first year, that's what we projected, and we actually saw 58. Ok. Ela então falou, né, que eles pensavam que seriam 30 pacientes no máximo, né, no primeiro ano de execução dessa atividade, mas foram, na verdade, 58. Eu não sei se é porcentagem ou se é número absoluto. So although we were educated to know that this is dangerous and that it happens with some frequency, it was even more serious, and it was happening even more frequently in our communities than we recognized. Se os enfermeiros forenses, né, educarem os profissionais de saúde, enfatizando a importância do estrangulamento, mais casos vão ser resolvidos. It seems that our time has come to an end, so I will just ask quickly if anybody has questions. Ela falou que está acabando o tempo, então ela vai abrir para perguntas. I will provide the organizers with my contact information so that someone can reach out to me directly by email if they have further questions. Ela vai providenciar, né, o contato dela, e as pessoas podem, as pessoas podem mandar para ela perguntas diretamente para ela, né? Ela vai informar. A organização provavelmente vai informar, então, que ela se dispôs, então, para responder questões. This is my email. I typed it into the Ok. chat, okay? A Aileen, ela digitou o e-mail dela. Eu não sei se o pessoal que está assistindo está conseguindo ver. Tem como alguém informar? Acredito que já foi compartilhado. Como? O e-mail dela. Como Acredito que já foi compartilhado. Senão depois a organização providencia, né? Acredito que sim, mas eu acho que eles já botaram o e-mail. Ok, obrigado. Compartilhamos já. Tudo bem, obrigado. Ok, Aileen, I just confirm if the audience have access of your email. Okay. And let me see if someone will try. I will ask for the organization if they will open for questions. Let me see. Okay. Gente, da organização é a Mônica, né? E o Gustavo. Por conta do tempo, né? Ela quer saber, a gente vai abrir para perguntas ou vai ser pelo contato dela mesmo? Alguém pode me falar? Que aí se ela... Então, Rafael, a gente não está abrindo para perguntas porque o pessoal está mandando no chat. Como a gente colocou o e-mail lá, eles podem entrar em contato com ela. Ok, então a gente finaliza?
Isso. Ok, obrigado. Okay, Aileen, so I check the information, so we done for now. Okay. Thank you very much for the opportunity to lecture today. Ela agradeceu pela oportunidade de ministrar essa palestra hoje.